Sim, essa é uma mesa de madeira. Isso é verdade. Qualquer um que diga que não é... Veio de uma árvore. É. Então eu acho que existe uma verdade e pronto. Tu não acha? Eu acho que sim. Olha, na filosofia, desde a Grécia, a verdade é uma das coisas mais difíceis de se estabelecer. Você tem várias formas de entrar. Então, por exemplo, a gravidade, né? Isso que a monja falou, que isso aqui é uma mesa de madeira, né? Agora, por exemplo, quem estuda jornalismo passa muito tempo tentando estabelecer a fronteira entre fato e interpretação. Então, o que eu acho é que a palavra verdade, quanto tal, ela recobre uma vastidão de significados que não se esgotam numa definição única. Entendeu? Então, por exemplo, não há dúvida que se pode interpretar fatos de forma diferente. O que é o fato? Um exemplo comum para aluno, né? Fulano caiu do 7º andar. Isso é um fato. Se a vida de jornalista fosse fácil assim, estava boa. Fulano caiu do 7º andar. Isso é um fato, né? Agora, daí você pode ter interpretações vinculadas a ele pulou, ele não pulou, ele estava deprimido, não estava deprimido. E isso você vai ampliando os modos de interpretação. Por exemplo, na área da política, que a gente falava antes de começar oficialmente a conversa, é uma das áreas onde a ideia de verdade, tipo, já nasce morta. Mesmo que a gente tenha expectativa, e tem uma coisa assim, se você comparar a compreensão da política no mundo grego e romano antigo, né, vai ficar claro que esses antigos entendiam os regimes políticos, a função dos regimes políticos, como algo que deve manter o mundo de tal forma que não fique pior do que já é. Porque a tendência, se lê Tucídides falando da Guerra do Peloponeso, quer dizer, a natureza humana é tal que ela mostra cobiça, mostra inveja, mostra também generosidade, mas ela vai se repetir no tempo. Isso está lá, né? A partir do século XVIII, se começa a achar que a função dos regimes políticos é melhorar o mundo. No Ocidente, isso é uma ideia a partir do século XVIII. É nova. E aí, se você ouve alguém dizer, não, eu não espero nada da política, parece que a pessoa é louca. Não, ela só está sendo antiga. No sentido forte da palavra, da filosofia, eu quero dizer. Porque não há nada, para mim não há nada de evidente que a política melhore o mundo. Se ela não piorar, eu acho que já é uma grande coisa. Não piorar já é uma grande coisa, eu concordo muito. E aí, nesse sentido, então, dá para dizer que existem segmentos inteiros da sociedade que se beneficiam do mau caratismo, cara, como os políticos? Acho que sim. A mão já acho que vai ser mais... Você não vai me chamar de pessimista, né? Não pensei, tá bom? Não era isso que eu ia dizer. Mas eu prefiro não dizer nada. Eu lembrei do título de livro, que acho que foi do professor Cortella com alguém, dizendo Política para não ser idiota. Quando a pessoa se separa da realidade e diz, eu não tenho nada a ver com isso também é muito falso. Porque a nossa vida são relações políticas, de acordos e desacordos que fazemos com família, com pessoas, com vizinhos, etc. Então, não só a política pública, mas a nossa vida são de relacionamentos em que eu cedo aqui para que esta pessoa possa me atender a alguma coisa e ter harmonia. Eu acho que a coisa principal seria criar harmonia, né? Eu acho que a harmonia é o desejado, seria o ideal, mas acho que a gente já conversou isso de uma outra vez, que eu acho que para isso a gente ia precisar de uma evolução espiritual global nesses bilhões de seres humanos que existem, para que a gente tivesse uma média de ser humano, para colocar numa, como se houvesse uma escala de benevolência, uma nota 7 ali, entendeu? De 0 a 10. Para conseguir fazer para que a gente tivesse que a harmonia fosse possível. Porque eu acho que ela é possível dentro de pequenos organismos, uns microcosmos, sabe? Aqui dentro a gente busca a harmonia o tempo inteiro, mas ela é difícil de ser alcançada, viu?
Ó, nota 7 para um aluno vagabundo é muito alta, cara. Mas então. A espécie é vagabunda eu nesse acho sentido. Que a gente tá no Os 3 alunos e os meio, alunos vai. vagabundos falam assim, professor, dá um 5 aí, vai. 5, cara, que 7. 7 é uma puta nota. Então, Para aluno vagabundo é uma puta. Claro que não todos, mas alunos. Pra gente atingir uma harmonia legal mesmo, da gente não achar que sei lá, pra gente ter uma espécie que não faz guerra, não é uma nota 7? Eu acho que é uma nota 7. Mas eu não, assim, pelo menos até hoje, a espécie sempre fez guerra, das mais variadas formas, né? Você pode acreditar que o inventário é uma guerra, né? É claro que não é igual ao que acontece na Ucrânia, na Rússia ou no Oriente Médio, mas os seres humanos entram em atritos pelos mais variados interesses, né? E tanto é que a gente continua precisando de advogado. Enquanto a gente precisa de advogado, o mundo não andou. Forma advogado no mundo. Um advogado recentemente me disse isso, que você está falando. Eu não sabia. Eu acho que me disse certeza. Isso. Cara, é mesmo. A gente usa muito advogado aqui. Porque é a prova de que a gente continua nem num 5. E duvidando uns dos outros também, né? Veja só, eu herdei um túmulo do meu pai, da família de meu pai. E as funerárias agora foram terceirizadas. Então eles querem que pague isso e aquilo. E a minha irmã falou, não, a gente já tem o da mãe, não precisamos do pai. Então deram para mim que resolvesse a questão. É uma questão difícil, porque tem 3 tios enterrados lá, uma tia e 2 tios, desde 1974. E para você exumar e cremar é um problema. Eu preciso de um advogado para ter uma ordem judicial que me permita fazer isso. Porque uma tia minha, eu não sei onde estão os parentes dela, os filhos, e não consigo encontrar. Então eu preciso de um advogado para liberar um túmulo. Meu Deus. Não é incrível isso? Bem na tua vez, né? Veio para mim. Como queríamos demonstrar, né? A harmonia. Olha que quer dizer que agora está sendo privatizado isso que você está falando. Foram privatizados os E aí cemitérios. você tem que pagar um condomínio, tem que pagar um condomínio, uma manutenção, e aí vai ficando cara. Isso. E a opção é você retirar o corpo dali, os restos mortais, e cremar. Isso. Mas para isso você precisa do advogado. Porque eu preciso ter atestado de óbito de todo mundo, dos parentes, dos amigos, do marido, do ex-marido. E aí você vai pagar. Sim, vai pagando para advogado. Isso. É isso. Não é? Viu porque forma um monte de advogado? Não, cara, como tem esperança? Até para isso, né? Nesse tipo de situação. Existem formas outras de esperança. Tô falando nesse tipo de situação. Que coisa, não sabia que tinha. Até depois da morte. Olha que situação, cara. Mas eu acho que daqui a pouco vai estar uma vibe de cremar um monte de gente, né? Isso tá na moda, inclusive. Não né? é melhor? Não é melhor? O que tu acha, cara? Pra que... Assim, eu entendo toda a... Tem gente que vai falar, gente da religião que vai falar, não, pô, tem que voltar pra terra, que não sei o que, tudo mais. Do pó para o pó. Que seja, mas não é muito mais prático cremar e pronto? Tu tem algum tipo de amarra com a tua casca, vou chamar assim, Pondé? Amarra com a tua casca. Que linguagem. Meu pai... Amarra com a tua Meu casca. pai falava assim, ó, cara, quando eu morrer, é que meu pai, do jeito dele, ele dizia que não tinha muita amarra com a casca dele, que ele dizia assim, cara, quando eu morrer, enrola num saco e joga no rio. Não ligo não, cara, tá tudo bem. Que nem no Ganges. O que, sei lá, né, ele estava falando do Rio Suruí. Eu não achava boa ideia na época, ainda não acho. Mas o ponto ele não ligava muito se ia ser enterrado, se ia ser cremado, ou se tinha algum tipo de preferência. Teve um monge no Japão que pediu que entregasse o corpo dele para um hospital, que usassem o que pudesse usar. Os alunos estudarem ou doar órgãos? Ou doar tudo, o que fosse necessário. Eu acho que isso é uma aplicação, sei lá, útil, né? Serve para alguma coisa. Né? Eu não penso muito nisso. Eu digo, o que eu vou fazer com a minha casca, que nem você falou? Eu não penso muito nisso. Assim, eu tenho uma irmã que faleceu jovem e tinha simpatias com relação à cremação. Então, o marido e os filhos a cremaram. Porque ela morreu meio de repente. Entendi. Então, não deu para conversar disso com ela, né? Então, o marido, meu cunhado, meus sobrinhos, a cremaram. Eu confesso que no dia, talvez por um costume cultural, talvez não, muito provavelmente por um costume cultural,
parecia que faltava alguma coisa. E aí colocaram os restos, as cinzas, numa urna, né? E, inclusive, depois ficaram conversando sobre onde jogar esses restos, essas cinzas, melhor dizendo. No momento, eu tive a impressão que faltava alguma coisa. Como eu acho que isso é uma questão cultural, né? Então, para mim, hoje, do meu ponto de vista, eu tendo a achar que eu prefiro, não tanto pensando em mim, mas pessoas próximas de mim, que elas fossem enterradas e que eu sei onde elas estão, né? Entendi. Agora, isso não garante que eu vou querer visitá-las o resto da vida, tampouco. Certo? Se eu estivesse falando isso, eu não posso garantir isso. Mas no momento, pensando na tua pergunta, pensando na experiência que eu tive com a minha irmã, é essa a impressão que eu tenho. Agora, independente disso, eu penso que talvez venha uma onda muito grande de cremação, como já está vindo, né? Meu pai quis ser cremado. Foi? Meu pai Vocês pediu para ser cremaram cremado. ele? Cremamos, ele pediu. Mas é interessante, no Japão todo mundo é cremado, né? Não tem espaço mais para você colocar. Em lugares muito frios, por exemplo, o Tibete, são desmembrados e os pássaros levam os corpos, né? Os pedaços de corpos, né? Que curioso. Porque, um brasileiro acharia um absurdo. Pois então. Mas no Japão, por exemplo, as cinzas que são levadas para túmulos. Então tem cemitérios onde tem umas caixinhas, ou templos que tem lugares que colocam as cinzas. E as pessoas podem ir lá, porque sabe, lá está as cinzas de alguém. Sim. E faz as suas orações, a sua reverência. Funciona como um túmulo. Funciona como um túmulo. Mas, por exemplo, quando meu pai, depois que ele foi cremado, a minha irmã mais nova disse assim, ele queria que jogasse as cinzas dele num parque da cidade. Eu falei, mas não, eu não vou jogar, porque eu venho do Japão, da minha tradição japonesa, a gente guarda. Então eu tenho guardado, ele gostava muito de livros, e eu consegui uma urna, que é um livro de cobre verde, muito bonito. Então, e o que tem dentro não são cinzas, aqui no Brasil não vira cinza mesmo, são mini pedacinhos de ossos, que até cortou meu dedo quando eu abri para mexer. Olha só. Que perigo, inclusive, né? Veio num saquinho plástico dentro dessa... É um livro grande, muito bonito. Interessante, que legal. Mas é louco como os nossos costumes e a cultura moldam as nossas percepções das coisas que às vezes... Muitas coisas que às vezes a gente não prestou atenção, não pensou. Tipo, o que você me falou é curioso, porque você então que nunca pensou nisso, tem uma visão que vem de um costume. Que será que tem tantas outras coisas que moldam quem a gente é, de certa forma, que tem a ver com os nossos costumes, que tem a ver com os nossos pais, que tem a ver com o jeito de ser do Brasil, Lembrei etc. de uma coisa interessante. Tem um sutra, um texto, uma reza que a gente faz, dizendo que as relíquias de Buda, relíquias, que seriam os restos mortais dele, são a vida da Terra. Está em toda parte. Porque às vezes o pessoal pega uma coisinha e diz assim, aqui é uma relíquia de Buda, né? Isso que estava no corpinho dele, é um pedaço de dente, e fazem isso, né? Fazem grandes movimentações a respeito disso. Ainda hoje? Até hoje existe isso, na Ásia principalmente. Mas aqui, a prece que existe, diz, as relíquias de Buda é a vida da Terra. Ele está em toda parte. E antigamente, antes dos gregos, como é que eles representavam Buda? Era um pé no chão. Eram pés enormes, quer dizer, ele está em toda parte, em todo lugar. Que lembra um pouquinho a ideia de Spinoza, de que a natureza, assim como ela é, e tudo que existe, é o sagrado manifesto. Inclusive a baguncinha, inclusive a mentira, inclusive a falsidade, faz parte desse olhar maior, que se fala desse absoluto, né? Onde tudo está englobado, não tem nada separado. Inclusive os pecados. Inclusive. E os políticos ladrões. E os políticos e todos eles. E os não ladrões também. Esses a gente já acha que sim, né? Quando fala de Deus. Os outros é que é difícil engolir, né?